Olá meninos, então, hoje vamos falar sobre declive e inclinação de uma reta. Provavelmente já ouviram ambas as palavras, porém elas têm um significado diferente em matemática. É verdade que muitas vezes em linguagem corrente os significados coincidem, mas há uma ligeira diferença em matemática e, portanto, vamos ter que a perceber muito bem. Vamos então a isso. O que é então a inclinação de uma reta? Este sim é o conceito que vocês ainda não ouviram falar. O declive já ouviram falar, a inclinação ainda não. Portanto, vamos imaginar que eu tenho uma reta R, conforme está aqui representado. O que é que eu vou considerar? Vou considerar um ponto P sobre esta reta que tenha ordenada positiva. Ok? O que é que nós vamos querer de seguida? Vamos querer considerar o ângulo formado pelo semi-eixo positivo do x e pela semirreta OP. Portanto, este ângulo aqui designado por alfa. Este ângulo alfa será a inclinação da reta R. Será intuitivo se eu vos perguntar quais são os valores entre os quais varia este valor de alfa, correto? Portanto, se é o ângulo formado entre o semi-eixo positivo do x e o tal segmento de reta OP, dependendo do valor da nossa reta R, este ângulo alfa poderá tomar vários valores, não é? Podemos ter assim, assim, mas eu acho que vocês facilmente entendem então que os valores possíveis serão todos aqueles que estão entre, muito bem, 0 e 180. Isto se estivermos a falar em graus. Se for em radianos, estará entre 0 radianos, muito bem, e pi radianos. Ainda bem que eu me enganei aqui, portanto, vou explicar. Efetivamente, consideramos apenas a inclinação a variar entre 0, inclusive, e 180. Digamos que, tenta imaginar aqui uma reta sempre vai cada vez tendo uma inclinação maior. Quando obtemos aqui este caso, então nós digamos que regressamos aos 0 graus de inclinação. Okay? Por isso é que varia apenas entre 0 e 180. Mas isto é caso a reta R passe na origem. E se não passar? Como é que nós pensamos na inclinação? Já não fará sentido, por exemplo, nesta reta aqui R em baixo, nós falarmos no semi-eixo positivo do x, porque ela não terá aqui a origem do semi-eixo. Então, a forma mais simpática como os matemáticos definiram esta inclinação foi pensar efetivamente numa reta S. Uma reta S que é paralela à nossa reta R. Sendo paralelas, vão ter a mesma inclinação. E a inclinação da reta S nós já sabemos como é que se determina. Portanto, é simples, não é? Até diria uma definição bastante intuitiva para vocês. Estou certa? Muito bem. Então, agora fará sentido, se calhar, relacionar o declive, que nós já conhecemos, com a inclinação. Certo? Então, reparem, se eu tiver uma reta R que passa na origem, vocês sabem que o seu declive pode ser facilmente determinado fazendo a ordenada sobre a abscissa de um certo ponto. Por exemplo, este ponto P, que tem coordenadas x0 e y0. Como é que eu determino o declive? Fazendo y0 sobre x0, conforme está aqui. Claro que vocês poderiam aqui aplicar aquela questão do declive, que é mais completa para fazer para qualquer reta, e pensando aqui em dois pontos, que no caso é o 0, 0 e o ponto P de x0, y0. Porém, como ela é uma reta que passa na origem, não é? Representa aqui a nossa função linear, podemos simplesmente fazer y0 sobre x0. Portanto, nós sabemos que o declive é y0 sobre x0. Mas se eu vos perguntasse
e vou fazer aqui um desenho à parte para vocês visualizarem melhor. Se eu vos perguntasse assim, tenho aqui o meu alfa, que é o alfa que está aqui. Tenho aqui esta medida, que é x0. Tenho aqui esta, que é y0. Qual é que é a razão que relaciona, neste caso, o cateto adjacente com o cateto oposto? Muito bem, é a tangente. E o que é que diz então? Que tangente de alfa vai ser o cateto oposto, ou seja, y0 sobre x0. Ora, mas isto é o declive, o nosso m. Ou seja, chegamos à conclusão que a tangente da inclinação é o declive da reta. E isso é uma informação muito importante e que não podem esquecer. Está bem? Esta relação que há entre o declive de uma reta e a sua inclinação. Querem que eu escreva? Então, eu vou escrever. Ou seja, vamos imaginar que eu vos dizia que a inclinação de uma determinada reta era, por exemplo, 30 graus. 30 graus é a inclinação. O que é que vocês diriam relativamente ao declive desta reta? Muito bem, é a tangente de 30 graus. E quanto é que é a tangente de 30 graus? Raiz de 3 sobre 3. E exatamente, será então o declive. Muito bem. Mas vamos aqui imaginar que eu não vos dava a inclinação, mas dava sim o declive. Ou seja, dizia-vos que o declive, vou pôr mais pequenina a nossa imagem, dizia-vos que o declive era, por exemplo, igual a 1. 1 era o declive. Como é que vocês faziam para determinar a inclinação desta reta? Já pensaram? Exatamente, tínhamos que pensar ao contrário, ou seja, agora não vamos calcular o valor da tangente, mas sim procurar que ângulo é que tem a tangente igual a 1. E vocês responderiam 45 graus, ou π sobre 4. Exatamente. Seria a inclinação. Portanto, se quiserem assim, em jeito de resumo, se eu considerar que o m é o declive e que alfa é a inclinação, então, regra geral, e atenção que eu já vou chamar aqui a atenção, regra geral, nós vamos ter que o m é igual à tangente de alfa. Ok? Isto é verdade. Se pensarmos ao contrário, se quisermos saber o alfa, nós vamos ter que o alfa será igual à tangente menos 1, ou arctangente, do nosso declive. Porém, há aqui um caso que temos que ter em atenção. Se o m, o nosso declive, for negativo, ok? Então, nós vamos ter que fazer alfa igual a tangente menos 1 de m mais 180 graus ou π, conforme estejamos em graus ou radianos. Está bem? Sim.
Também há outra hipótese que alguns alunos meus também fazem dessa maneira. Vamos imaginar que o m era menos 1/2. É efetivamente negativo. O que é que eles às vezes fazem? Fazem 180 menos a tangente menos 1 e aqui coloco o declive positivo. Okay? Também funciona. Está bem? Pronto, então o que é que será importante aqui reter? Eu coloquei aqui esta imagem também com esse objetivo. Se nós tivermos um declive positivo, então nós vamos ter uma inclinação entre 0 e 90, ok? Se o nosso declive for negativo, nós vamos ter aqui a inclinação entre 90 e 180. Não esqueçam este tipo de relações porque vão ser importantes daqui para a frente. Este é o caso da inclinação nula. Portanto, o declive 0 e a inclinação nula. Portanto, isto são as principais observações que eu queria fazer sobre a relação entre o declive e a inclinação de uma reta. E agora tenho aqui alguns exemplos para abordar convosco. Primeiro, temos dois pontos num referencial ortonormado, plano, pedem para determinar a equação reduzida da reta que passa no ponto B e tem inclinação igual a 30. Portanto, a equação reduzida da reta, ainda se lembram? Era da forma y igual a mx mais b, em que o m era o declive e o b era a ordenada na origem, correto? E já sabemos que este declive é obtido como? Fazendo a tangente da inclinação, portanto, a tangente de 30 graus, que no caso é a raiz de 3 sobre 3, certo? O que é que concluímos então? Que temos uma equação y igual a raiz de 3 sobre 3x mais b. Muito bem, então, para determinar o b, temos que ver que ponto é que pertence esta reta. E o enunciado diz-nos, é o ponto B. Então, como B pertence à reta, então tenho que verificar a igualdade e nós vamos substituir. Menos 2 igual a raiz de 3 sobre 3 vezes 3 raiz de 3 mais B. O que significa que vamos ficar com menos 2. Podemos aqui simplificar este 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, certo? E, portanto, ficamos com B igual a menos 5. Logo, a equação da reta é y igual a raiz de 3 sobre 3x menos 5. Na linha B, dizem-nos assim: determina a inclinação da reta AB. Portanto, para saber a inclinação da reta AB, nós precisamos de saber, talvez, o declive. Porque temos dois pontos, nós conseguimos facilmente determinar o declive. Atenção que haveria umas formas criativas, mas todas elas convergem essencialmente nesta ideia, que é determinar o declive e, portanto, fazer aqui o declive é subtrair as ordenadas, que no caso vai dar menos 2 menos 0, podíamos fazer por ordem contrária, já sabem, 3 raiz de 3 menos raiz de 3, o que dá menos 2 sobre menos 2 raiz de 3, ou seja, 1 sobre raiz de 3. Mas 1 sobre raiz de 3, vocês já sabem que podem aqui fazer a racionalização do denominador, vai dar raiz de 3 sobre 3. Logo, declive igual a raiz de 3 sobre 3 significa que a inclinação será de... E atenção que o enunciado não está aqui muito bem feito. Deveria estar escrito, portanto, em que unidades querem que apresentemos a inclinação. Portanto, vamos apresentar das duas formas. A inclinação raiz de 3 sobre 3 corresponde a uma... declive igual a raiz de 3 sobre 3 corresponde a uma inclinação de 30 graus, ou também poderíamos apresentar em radianos, que será
π sobre 6 radianos. Está percebido este primeiro exemplo? Eu coloquei agora aqui um segundo exemplo só para vos chamar a atenção de algumas questões que por vezes vocês se esquecem um pouco. Vamos aqui olhar para o A. Então, pretendemos determinar também aqui a inclinação em radianos destas retas, dadas. Primeira está dada a forma de equação geral, a segunda está dada na forma de equação vetorial. Portanto, quando nos dão uma equação geral, a forma mais fácil de não nos enganarmos é convertê-la para equação reduzida, ou seja, isolando o y num membro. E, portanto, eu vou aqui fazer, se calhar, da forma como vocês estão mais habituados. Então, vou fazer aqui em baixo. Que é, penso eu, a forma como muitos resolvem, mas podem logo passar este passo à frente. Então, vamos manter o y no primeiro membro, passar os outros para o segundo. E agora aqui eu tenho sempre de ter o y no primeiro membro, portanto tenho que multiplicar toda a equação por menos 1. Fico com y igual a 9x mais 3. Ok? Aqui então, aquilo que eu precisava de fazer era, tendo o declive igual a 9, determinar a inclinação. Como é que isto se faz? Fazendo a tangente menos 1 de 9. Portanto, vamos à calculadora. Tangente menos 1 de 9. Ok? Não nos é dito no enunciado o tipo de arredondamento, portanto, vamos aqui manter talvez 2 casas decimais. Portanto, a tangente menos 1 de 9 será igual a 1,46. Vou confirmar que a minha calculadora me está a dar o resultado em radianos. Efetivamente está selecionado o radiano. Se eu quisesse em graus, seria aqui. Portanto, radianos. Portanto, deu-nos 1,46. É aproximadamente 1,46 radianos. Para fazer a B, o objetivo seria então aqui encontrar o declive, mas vamos recordar que este par ordenado que aqui está corresponde ao nosso vetor diretor. E se o vetor diretor fosse V da forma AB, o nosso declive será dado por B sobre A. Não se esqueçam desta relação. Portanto, neste caso, o nosso declive, até vou escrever aqui a resposta toda, se o nosso vetor diretor é 6 menos raiz de 12, então o nosso declive será igual a menos raiz de 12 sobre 6. E se eu fizer aqui, então, a simplificação desta raiz quadrada, fica menos 2 raiz de 3 sobre 6, ou seja, menos raiz de 3 sobre 3, certo? Então, neste caso, o declive é negativo. Se nós colocarmos na calculadora tangente menos 1 de raiz de 3 sobre 3, aliás, vocês sabem quanto é que é este valor, nem precisamos de ir de verificar. Portanto, estaríamos perante uma situação aqui que eu posso tentar representar, aqui pequenino, que seria então o valor de menos 30 graus, certo? Ora, mas eu não quero inclinações negativas. Portanto, na prática, eu quero pensar na inclinação com este valor, ok? Sim? Portanto, este é que será o meu alfa. Portanto, ao valor que eu obtive foi menos 30, eu posso somar 180. Portanto, a nossa inclinação
será a tangente menos 1 de menos raiz de 3 sobre 3 mais π. Também há alunos, como eu já vos disse, que fazem π menos a tangente do raiz de 3 sobre 3, porque já sabem que, efetivamente, a tangente é simétrica, não é? Portanto, é ímpar e podemos colocar o sinal de menos antes da tangente. Portanto, o valor disto será, e aqui eu coloquei 30, vou alterar porque o exercício nos pede em radianos. Portanto, aqui é menos π sobre 6. Portanto, será menos π sobre 6 mais π, ou seja, 5π sobre 6. Concluímos então assim este exemplo. Vamos falar, por último, de uma relação importante que há, e já depois de termos falado no produto escalar, faz sentido falar aqui na relação entre declives de retas perpendiculares. E é muito simples que vocês entendam esta propriedade. O que é que ela nos diz? Se eu tiver aqui uma reta R de declive M, não esquecer aqui os declives. O declive da reta R é M, um valor M. O declive da reta S, que aqui está, é M'. Podemos atribuir outros valores, é indiferente. Outras letras, no caso, para representar estes valores. Nós sabemos que se M é o declive da reta R, um vetor diretor possível poderá ser um M. E da reta S poderá ser um M'. Um M é sempre um vetor diretor possível de uma reta, sendo M o seu declive. Isto é matéria de 10º ano. Então, mas se nos dizem que elas são perpendiculares, isto significa que, obrigatoriamente, necessariamente, os seus vetores diretores são perpendiculares. Estão aqui representados os vetores diretores, o S e o R. Ora, mas se eles são perpendiculares, então o produto escalar entre eles é igual a 0. Já viram? Daqui já estão mesmo a perceber o que é que vai acontecer. Então, um M, produto escalar com um M' tem que ser 0. Aplicando então aqui a regra do produto escalar, não é? Para vetores dados por coordenadas, nós multiplicamos 1 por 1, M por M', M' igual a 0. Ou seja, 1 mais M' tem que dar 0. Claro que este M' tem que ser obrigatoriamente menos 1. E reparem que nós fizemos aqui uma prova genérica, nós não estamos aqui a particularizar para certos exemplos, o que significa que esta relação é sempre verdadeira. Se eu multiplicar os declives de retas perpendiculares, o valor dá sempre menos 1. E é isso que está aqui escrito neste retângulo cor de laranja, que eu tirei do vosso manual, e nos garante que isto é sempre verdade. Então, vamos imaginar que eu vos dava aqui, a título de exemplo, duas retas. Por exemplo, dadas pela equação y igual a 2/3 de x mais 1 e y igual a menos 3/2 de x mais 1. Vocês podiam garantir que estas retas eram perpendiculares? Se sim, como é que poderiam provar isto? Fácil, professor, é só multiplicar os declives e ver que dá menos 1. Exatamente. Então, podemos garantir que são perpendiculares, as retas dadas por estas equações são perpendiculares, pois, e se fizessem 2/3 vezes menos 3/2, isto daria, obviamente, menos 1. Elas são perpendiculares. Então, mas e se fossem estas 2/3 de x mais 1, y igual a menos 3/2 de x menos 4. Continuavam a ser perpendiculares? Mas aqui a ordenada na origem não é igual, como no outro exemplo. Sim, continuam sempre a ser perpendiculares. A única coisa que importa notar é a relação entre os declives. Portanto, está provado. Estão aqui vistos estes exemplos. Ficaram com alguma dúvida? Não. Então é isso que vamos ver agora. Pode ser? Vamos ver aqui este exercício um pouquinho mais tipologia problema. Pode ser? Então, temos as retas R e S.
temos os pontos A, B e C. Eles dizem-nos que o ângulo ODC, portanto, este ângulo aqui é de 30 graus. Portanto, mede 30 graus. E dizem-nos também que a reta R é perpendicular a S no ponto B. O ponto B tem abscissa 3. Portanto, este valor aqui será 3. E o ponto interseta o eixo OX no ponto de abscissa menos 12. Portanto, o ponto A terá de coordenadas menos 12, 0. Interseta aqui, então, o eixo das abscissas. A primeira pergunta é: determina a equação reduzida da reta R. Portanto, para isto, nós vamos precisar, talvez, ter o seu declive, não é? Vamos pensar nas informações que eles nos dão. Há algum declive que eu consiga tirar ou há alguma inclinação? Bem, há aqui várias formas de resolver este exercício, mas aquela que me salta à vista é aqui tentar encontrar o valor deste ângulo, porque se vocês repararem, há aqui um triângulo que se forma, não é? Portanto, nós sabemos que este ângulo aqui é de 90 graus, é um referencial ortonormado, o ângulo aqui formado pelos eixos tem que ser 90 graus, e portanto, se este ângulo mede 30, eu consigo rapidamente tirar este, certo? Portanto, este ângulo aqui irá ser 180, não é? Menos 90 mais 30. Ou seja, dá 120. Não, 60, certo? Portanto, se este dá 60, podemos concluir que a inclinação da reta S será igual a 120. Porquê? Porque este ângulo aqui é suplementar. Portanto, será 120 graus. 180 menos 60. Ora bem, mas se a inclinação da reta S é 120, o declive da reta S, vou designar por M índice S, é muito comum utilizar esta notação, como sendo tangente de 120. Mas a tangente de 120 é o mesmo que a tangente de 180 menos 60, não é? Que é, então, o mesmo que tangente de menos 60. Ou seja, menos tangente de 60, não tenho que fazer este espaço todos, está bem? Só para quem ainda tem mais algumas dificuldades. E então a tangente de 60 é raiz de 3, portanto, menos raiz de 3. Ora bem, mas se viram bem o enunciado, dizem-nos que a reta S e R são perpendiculares. Então, como as retas R e S são perpendiculares, podem usar a notação aqui. Então, o M do R vezes o M do S, a multiplicação dos declives tem que dar menos 1, correto? Então, se eu substituir, fico com M do R vezes menos raiz de 3 igual a menos 1. Ou seja, o declive da reta R igual a 1 sobre raiz de 3. Simplificamos o sinal de menos, não é? Portanto, aqui vamos poder multiplicar por raiz de 3 para racionalizar o denominador, fica sempre mais elegante. Raiz de 3 sobre 3. Então, nós já sabemos que a reta R é definida por uma equação do tipo raiz de 3 sobre 3x mais b. Então, e agora? Agora basta olhar para lá. Tenho 2 pontos da reta R. Algum deles que eu conheça por completo? Sim, a reta R passa no ponto A. Logo, vamos poder substituir, e até vou colocar aqui as coordenadas para ficar completo, menos 12, 0. Então, vamos ficar com 0 igual a raiz de 3 sobre 3 vezes 12 mais b. Portanto, podemos ali simplificar um pouco, vamos ficar com o b
igual a menos 4 raiz de 3, correto? Ou seja, ficamos com a reta R definida por y igual a raiz de 3 sobre 3 x. Esta ordem de origem não me faz sentido que seja negativa, pois tem que ser positiva, porque ela passa por este ponto aqui. Ainda bem que me enganei, porque assim também vocês percebem que estas coisas são normais, temos é que estar com atenção. Então, como a ordenadora de origem é este pontinho aqui, este é o nosso tal B, tinha que ser positivo, portanto não está a fazer sentido isto aqui dá negativo, pois, porque eu aqui esqueci-me de escrever menos 12, escrevi apenas 12. Tem que estar atentos, principalmente aos resultados, porque às vezes eles ajudam-nos a encontrar erros. Mais B, portanto dá, aqui vai passar para o outro lado, vai ficar positivo, dá 4 raiz de 3. Encontramos então a equação da reta R. A linha B pede o quê? Pede para determinar as coordenadas do ponto C. Ele já não se vê muito bem, mas eu vou aqui apagar para se ver melhor. Então, colocar aqui por baixo, tentar que caiba. Vamos ver as coordenadas do ponto C. Provavelmente eu vou precisar da equação da reta S. Porquê? Porque o ponto C é efetivamente a interseção da reta S com o eixo das abscissas. Então vamos tentar. Ora bem, a reta S vai ter de equação y igual a... E agora? Nós já sabíamos o declive. Era menos raiz de 3. Portanto, menos raiz de 3x mais b. Ok, mas eu preciso aqui de um ponto da reta S. E que ponto poderá ser esse? Pode ser o ponto B. Reparem, eu já sei a equação da reta R, já sei que a abscissa do ponto B é 3, vamos determinar o ponto B. Portanto, o ponto B pertence à reta R, significa que satisfaz esta igualdade. Sabemos que o ponto B é da forma 3yb, por exemplo, portanto vai ser yb igual a raiz de 3 sobre 3 vezes 3 mais 4 raiz de 3. Ou seja, o y do B será igual a, vamos simplificar aqui, ficamos com 4 raiz de 3 mais raiz de 3 dá 5 raiz de 3. Ou seja, já posso aqui substituir este valor que encontrei, que é 5 raiz de 3, não é? Muito bem, então já tenho um ponto que pertence à reta S e vou encontrar o valor do B. Então, como B pertence à reta S, nós ficamos com 5 raiz de 3 igual a menos 3 raiz de 3 mais B. Ficamos com B igual a 8 raiz de 3. Ou seja, a reta S é dada por menos raiz de 3x, e agora vamos substituir pelo valor que já encontrei, que é 8 raiz de 3. Portanto, agora nós escrevemos as coordenadas do ponto C, parece-me simples, agora já fizemos a parte mais difícil. O C terá coordenadas x do C 0, não é? Porque a nível de y tem o valor 0, e portanto basta substituirmos aqui por 0 o y menos raiz de 3, x do C mais 8 raiz de 3, não é? Portanto, se isolarmos o x do C, ficamos com 8 raiz de 3 sobre raiz de 3, o que nos dá x igual a 8. Portanto, chegamos às coordenadas do ponto C, 8, 0. Esta parte final ficou aqui um pouco mais os números em cima dos outros, mas penso que perceberam. Bem, de qualquer forma, se tiverem alguma dúvida, já sabem.